O programa Goiás na Frente já tomou conta do estado inteiro. Quer ver? A duplicação da GO 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás está sendo concluída. São 13 termos que o governo do estado está construindo. Até o ano que vem, Goiás vai ter 30 institutos tecnológicos. O de Aparecida já está funcionando. E na habitação foram entregues 1.021 novas moradias. Olha só as de Pirenópolis. As casas são abastecidas com energia solar. Esse é o programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento, e hoje a gente tem a alegria, tem o prazer de receber aqui o doutor Denício Trindade, ele que é presidente do SEASA e foi vereador por duas legislaturas. Doutor Denício, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muitíssimo bem-vindo. Prazer é todo meu, André, estar aqui com você, o Paulo, e cumprimentar todos que estão nos acompanhando com esse programa. Comigo também, né? Paulo Rolim, bem-vindo. Muito obrigado, André Marques. Vamos para mais uma entrevista no Jornal Argumento, como sempre debatendo um tema relevante de interesse da sociedade. E hoje recebemos Denício Trindade, nosso presidente da SEASA Goiás. Antes de falar sobre essa questão da SEASA, o senhor está na suplência de vereador. Foi durante 2 mandatos, foi vereador. Como é que é essa questão, 8 anos na condição de parlamentar e de uma hora para outra deixar esse lado e viver um outro momento, que é esse momento que o senhor está vivendo agora? O poder, ele tem mesmo essa mosquinha azul que pica a gente? Bom, não, André, na verdade não estou tendo nenhuma dificuldade, até porque mesmo no período enquanto vereador, eu me licenciei e ocupei várias pastas, né? No período da época, enquanto o Iris foi prefeito, no outro mandato, eu fui secretário da área da assistência social, né, como superintendente da Fundec, hoje SEMAS, né, fui presidente do IMAS, e no período agora da última legislatura do prefeito Paulo Garcia, né, o saudoso aí, nós tivemos a oportunidade de assumir, estava comentando com o Paulo um pouco antes aqui de iniciar o programa, eu assumi um desafio de ser o secretário extraordinário do projeto Macambira, onde que muitos me criticaram, né, de licenciar da Câmara Municipal e assumir uma pasta onde só tinha uma obra, essa obra paralisada. Uma mega obra. Uma mega obra, né? Se terminada, seria a maior obra do Centro-Oeste brasileiro. Sem dúvida, né? E aí nós aceitamos o desafio naquela época, início do mandato passado, do prefeito Paulo Garcia, assumimos, conseguimos todo o distrato da obra, né? E finalizar o projeto executivo, novo edital e licitar. E aí depois o prefeito pediu para que enfrentasse um outro desafio, que era a Secretaria de Habitação. Infelizmente o resultado das urnas para nós não foi positivo, não no sentido de votos, que a votação nossa foi bastante expressiva, foi 5.157 votos, né, Paulo? E infelizmente foi a questão da legenda, que é onde que essa votação do distritão que vai prevalecer uma questão isso não, eu ia falar da vontade isso, de respeitar a vontade da maioria. Então a legislação atual ela não respeita a vontade da maioria, então eu acho que é importante. E aí agora com o convite do governador Marconi Perillo de assumir a presidência da SEASA, para mim foi uma honra muito grande. Nós estamos lá fazendo um trabalho da melhor forma possível. Nós vamos chegar à reforma política, ao SEASA, mas antes a gente falar sobre a questão do Macambira Nicuns. Era um mega super projeto, porém a empresa que ganhou a licitação desistiu e como era verba do BID, do Banco Internacional, não aceitava adendos, não aceitava nada. É possível a gente pensar que um dia vai ser concretizado? Bom, a fase que nós deixamos lá, é bom deixar bem claro que os técnicos do BID são altamente rigorosos, exigentes, gostam de cumprir tudo de acordo com como está no contrato. A empresa daquela época que venceu a licitação e abandonou a obra, ela foi multada, né, e
pagou os prejuízos daquilo que já havia sido O realizado. que é raro, não é isso, Denise Trindade? Ela indenizou o Estado, a Prefeitura, então? Ela pagou multa e prejuízos para o município, onde que Pela desistência. pela desistência, onde proporcionou uma condição de fazer um novo edital, né? Tudo tem que ter a não objeção, Paulo, dos técnicos do BID, do distrato, os projetos executivos foram realizados. Então, hoje, não é que é possível, hoje já é possível dentro daquilo que foi licitado. É claro que o projeto, essa primeira fase, ela se resume em torno de 6 quilômetros, fazendo um aditivo, acredito que vai passar para 7, 8 quilômetros. O projeto, no total, são 23 quilômetros, mas acho que mais importante demais, Goiânia dar continuidade a esse projeto. E como é que o senhor vê? Eu penso que talvez o último estadista que nós tivemos no Brasil foi Mário Covas, que inclusive enfrentou protestos, levou ovo, levou tomate, ou seja, foi escrachado, mas deixou São Paulo numa situação muito bem. Entregou para Alckmin, como ele faleceu, deixou o cofre muito cheio, né, para Alckmin pudesse tocar, ou seja, está faltando estadistas, porque o que nós mais temos é obra do meu governo. Por exemplo, essa questão do Macambira Nicuns não é uma prioridade da administração atual, como outras também que já foram, de Paulo Garcia, que já foram também de Iris Rezende, de outros prefeitos, Darcy Acossi. Falta um estadista, um gestor, para dar continuidade àquilo que foi começado? Eu acho que essa particularidade de faltar um estadista, de fato, está deixando a desejar, porque nós temos várias situações aí de obras abandonadas, inclusive até na própria administração do atual prefeito Iris, que iniciou por ele, mas eu acredito que ele está no início de um governo, está tentando se organizar. Essa crise, muitos criticaram o nosso saudoso Paulo Garcia, e eu sempre defendi que as intenções dele, enquanto prefeito, eram das melhores possíveis, né, que a crise não estava instalada só no município de Goiânia, era uma crise a nível de mundial, e no Brasil mais de 5 mil e tantos municípios com sua dificuldade financeira. A prova disso, os próprios estados, o próprio governo federal estão aí quebrados. Goiás é uma exceção ainda, que está conseguindo cumprir todas as suas obrigações enquanto dívidas junto à União e cumprir com a folha de pagamento, e agora com o governo Marconi fazendo esse investimento aí, esse programa Goiás à frente. Então, essa presença, essa figura de estadista, é claro que falta para nós, para dar continuidade, indiferente de quem quer que tenha iniciado determinada obra. Além da questão da figura do estadista, os gestores também estão em falta? Então, porque muitas das vezes, o André, nós observamos situações de barganha de uma administração pública. Hoje, a figura, essa situação de segundo turno é para você fazer uma análise. Se nós temos aí 8 candidatos a prefeito, ficam 12, para você, a população, ver qual tem a melhor proposta. E a hora que vai para a prática, a prática já é outra, não é para apresentar, é para fazer uma barganha dos apoios e leiloar uma administração pública. Isso é ruim e muitas das vezes não colocam as pessoas certas no local certo, com capacidade de fazer uma gestão e que leve aquilo que é melhor para a cidade. Podemos afirmar então que esse sistema que proporciona essas barganhas, ele pode até ser legal, mas ele é bem imoral, né? Pouco condizente. Acho que nem legalidade, Paulo, eu concordo que ele tenha, porque se você pagar uma situação de barganhas, de bastidores, ela vai dar problema. Não tem legalidade nem princípios éticos e morais para uma gestão. Mas, infelizmente, isso acontece muito. Mas eu espero que isso aí, eu digo, André, que o país nosso está passando pela dor do crescimento, Paulo. É o princípio da moralidade, todos os escândalos, essas operações que estão tendo aí. Eu acredito que isso aí é o princípio da moralidade, onde que esse país está caminhando para um crescimento, apesar de todas as dificuldades do desemprego aí de quase 14 milhões de desempregados. Mas nós temos já entrando, né, nessa esfera, nós temos um paradoxo, porque nós temos um presidente mais mal avaliado da história, que tem uma base de sustentação dentro do Congresso de mais de 80%, ou seja,
ele não representa o cidadão, não é um presidente que, para muita gente, que não foi eleito pelo voto, não tem o apoio popular, mas tem um apoio político, e esse apoio político está mostrando aí que o cidadão, o eleitor, em nada pode fazer, já que todo mundo quer eleições, quer que saia o Michel Temer, mas o Congresso segura. Então, ou seja, temos aí uma situação onde que o candidato ele sobrevive muito mais com apoio político do que com apoio popular. E aí o senhor acha que isso aí é um novo tempo? Michel Temer, o que é que ele representa para o senhor? Olha, político normalmente, principalmente quando vem aqui para falar com a população e debater ideias, né, eu falo que nós temos que mudar de ser o politiqueiro, André. Muitas das vezes eu tive a oportunidade de ser relator de determinados projetos na Câmara Municipal, que, vamos dar o exemplo, reajuste de IPTU. Isso o próprio nome já diz, imposto, né? Ele é imposto apenas para a sociedade e aí não tem ninguém, a grande maioria não tem a coragem de enfrentar. A cidade precisa, eu sou contra aumento, mas ao mesmo tempo ela necessita a cidade ter recursos para se ter manter. Recursos para se manter. Nós tivemos a prova em 2014, a prefeitura não estava tendo recursos para coletar o lixo. Exato. Então a gente não pode fazer a politicagem, acho que tem que fazer a política responsabilidade, séria e com responsabilidade, porque seria muito prático na Câmara Municipal, 35 vereadores, votar só aquilo que é simpático perante a opinião pública. Essa situação do Michel Temer, e o que eu tenho observado, ele está fazendo as medidas que, tanto perante a imprensa e a opinião pública, são contrários a essas mudanças. Mas eu acho que nós estamos chegando aí, que já aconteceu na Grécia, dos aposentados não receber, parece que aconteceu em Portugal, de cortar várias aposentadorias. Aí ele está fazendo algumas medidas que é necessário, infelizmente, para o país mudar e voltar a crescer. Infelizmente, é triste dizer isso, mas a coragem que que o Temer está tendo, estou defendendo ele enquanto pessoa, não, que tem seu rabo preso aí lá em muita coisa lá. Mas se tirasse ele, seria trocar 6 por meia dúzia, e o que ele está fazendo, eu acho que vai ser o melhor para o país. Essa questão da reforma da Previdência, todo mundo fala que se não houver, o país vai quebrar. Mas acontece que mais de quase 50% da aposentadoria, ela é de altos salários de pessoas que trabalharam, inclusive o presidente, que tem uma aposentadoria de R$53 mil, ou seja, não é uma injustiça quando a gente tem aí mais de 80% dos pensionistas recebendo um salário mínimo e nós temos aí quase 15% recebendo em torno de 40% a 60% da Previdência? Não, concordo plenamente com você, André. O que eu estou dizendo é o seguinte, isso aí que tem que colocar, eles têm que cortar na própria carne. Mas vão cortar, presidente? Pois e cabe nós, a população, também não adianta a gente pegar e a gente ficar aqui calado e só concordar e ir contra a reforma. Nós temos que ser favorável à reforma da presidência, mas eles cortando na própria carne, na própria carne, porque não tem outra medida que não seja essa. Nós observamos aí várias situações, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, muitas das vezes, fazendo reajuste num momento desse. Não é justo. O Ministério Público, ele que até então... É uma figura importantíssima. Sim, mas a questão do Ministério Público, vamos lá, a Lava Jato, ela foi baseada na Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália. Na Itália. Lá prendia-se os empresários. Chegou-se a um momento que o judiciário perdeu o apoio popular. Ao perder o apoio popular, veio Silvio Berlusconi, que praticamente levou a Itália, ou seja, tudo aquilo que foi construído, Berlusconi acabou fazendo tudo ao contrário. Agora, aqui no Brasil, a gente tem essa Operação Lava Jato, que ela tem demonstrado que aquilo que a gente já tinha um conhecimento profundo dessa situação. Agora, como é que se mexe numa reforma? Como é que se faz alguma coisa quando mais de 2/3 do parlamento está na fila do Supremo Tribunal Federal?
O André, essa situação aí, são tantas situações, não digo nem pontuais, mas graves, né? Da questão do Poder Judiciário, do próprio, dos militares, né? São coisas que a população e o Congresso ele tem que ter responsabilidade de fazer, que dá um alívio considerável à Previdência, porque senão também não fazer uma reforma só para prejudicar o pequeno também não resolve. Tem que ser ela bem ampla mesmo para atingir todos. Não vejo outra forma que não seja essa. Mas aí, diante de um momento difícil do Brasil, vem o Ministério Público e consegue um reajuste de 16%. Pois isso que eu falei cascata, antes, que é péssimo. Cascata, péssimo exemplo. O Ministério Público teria que estar dando exemplo nesse momento. Que, por exemplo, o próprio servidor, eu acredito que esse ano o servidor público municipal não vai ter, de muitos municípios no Brasil, do Estado já tem acho que 3 anos que não recebe a database, e acho que nada mais justo que os poderes judiciários e o Ministério Público, dar exemplo também não ter. Até mesmo porque, com verbas indenizatórias que não são computadas, o salário de um juiz ou de um promotor pode ir tranquilamente para 70, 80 mil reais. Sem dúvida. Normalmente vai, né? Vai. Agora, presidente, a Operação Lava Jato e outras operações que ocorrem também no âmbito do Ministério Público, já no âmbito da Justiça, para 2018, as influências podem ser muito fortes, podemos ter uma renovação muito grande no Congresso Nacional? Eu acredito que sim, a população está passando, hoje, principalmente com as redes sociais aí, né? Ninguém está desatento àquilo que está acontecendo. O WhatsApp aí acontece alguma coisa, ele transforma. É imediato a informação, né? Então, e a sociedade, qualquer trabalhador aí, mais baixo que seja, ele está informado daquilo que está acontecendo. E a própria população vai mostrar nas urnas, já mostrou agora nas últimas eleições municipais de renovação. Eu acredito que nas eleições presidenciais, para senador, deputado federal, governador e deputados estaduais, ela vai mostrar a sua vontade de mudança, que acho que é importante essa alternância de poder. Mas eleição após eleição, a gente tem um número muito grande de abstenção. E chegamos nessa última eleição a quase 26% de abstenção, que é um recorde. E o cidadão não se sente representado pela classe política. Tem essa questão das coligações, que vota num candidato, elege outro. E a cada dia que passa, o cidadão está mais distante da política. E eu digo pelo seguinte, fizeram uma pesquisa sobre a reforma trabalhista. O cidadão é contra, mas não soube dizer um motivo pelo qual ele era contra. Então, ou seja, o cidadão, cada dia que passa, ele está mais distante da política e do político. A senhora acredita que essa próxima eleição possa mudar esse quadro, assim, mesmo com o que tem mostrado a Lava Jato, ou seja, que tem mostrado aí políticos que até então respeitáveis, presos? O senhor acha que isso aí vai mexer com a sociedade, ou a sociedade ela vai se convencer mais uma vez de que há de se mudar a política no Brasil? André, eu acredito que infelizmente ainda vai demandar tempo. O exemplo da pesquisa da reforma trabalhista, você foi muito feliz em dizer aí dessa pesquisa. E é fato. Eu sou só contra. Contra por quê? Qual que é o fato? Assim, nós observamos essa questão das eleições, a pessoa vai no impulso, né, e vota só por ser contra aquilo que existe. Então, acho que todo e qualquer cidadão, Paulo, ele teria que ter uma responsabilidade de pensar e analisar melhor as propostas de cada candidato. Infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que daqui a uns 10 anos que eles vão ter, todos, inclusive a gente, eu sou eleitor também, de ter uma responsabilidade maior de fazer análise das propostas e pesquisar a vida de cada um. Infelizmente, eles estão indo no impulso, e aquele que for estrategicamente utilizado as redes sociais, com certeza ele vai sobressair, as pessoas vão votar nele, mas não sabem nem o porquê. Infelizmente. É a onda. A onda.
Ondas como recentemente aconteceu nos Estados Unidos, quando de repente a divulgação de e-mails da ex-candidata Hillary Clinton acabou levando o atual presidente Donald Trump à vitória. Isso E nos foi Estados no Unidos. momento. Mas Isso acontece, ali houve um erro de estratégia, porque Donald Trump, o tempo todo, ele defendeu o nacionalismo. E a Hillary Clinton não, ela defendia a expansão. Então, ou seja, o sentimento do cidadão americano acabou falando mais alto do que essa questão da globalização, ou até mesmo deixar os Estados Unidos de lado e cuidar também do país através de outros caminhos. Então, assim, essa questão do Trump, ele sempre teve aquele discurso de fortalecer a economia defender os americanos, exato, né, contra os latinos. Exatamente, ele fortalece ali ele fez um discurso de cidadania. Esse que Economia foi, do exatamente. país, né? Então, são situações que aí nessa hora, aí nas estratégias de pesquisa e do marketing político, em que ele conseguiu atingir aquilo que a população queria escutar, né? Exatamente. Sem dúvida. Mas eu acho que ainda nós estamos longe ainda, que acho que eu fico muito feliz, André, quando eu encontro com alguém e falo, olha, eu gosto de política. Assim, não precisa ser político, mas ele acompanhar as notícias, acompanhar a vida pública, aquilo que está acontecendo, para ele fazer uma análise e escolher a melhor proposta e o melhor candidato. Eu acho que isso aí que está faltando para o país. O senhor acredita que Michel Temer chega até o final do governo? Eu acredito que sim, que seria trocar 6 por meia dúzia. Mesmo diante de tantas situações que deixaram literalmente, ou seja, no TSE, a chapa de Temer e Dilma foi absolvida por excesso de provas. Agora tem essa gravação que tem aí, que abalou o Congresso, abalou o Brasil. E tem agora também o Gurgel, que convém aí com mais... Gurgel não, desculpe. Gurgel era do Lula, era o procurador-geral do Lula. Vem aí mais denúncias. Será que ele resiste a tudo isso? E ele tem dinheiro, condições para bancar outra negociação ou negociata? O André, eu torço pelo país. Eu acho que para a economia, por mais difícil nós, enquanto agente público, nós sempre demandamos as pessoas que vão até desabafar com a gente. Então, eu acho que a economia está começando a ter uma reação. Eu acho que com a queda do Temer seria um retrocesso da economia. Seria desastroso, presidente? Desastroso. Eu acho que o país, nós estamos caminhando para um processo de volta de crescimento, principalmente com essa questão da reforma trabalhista, que acho que onde que vai gerar mais empregos. Né? O empresário, você tem que a gente fazer análise. É difícil que uma pessoa que é política vir para um canal falar isso aí, que a maioria quer ir na onda. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de falar aquilo que é bom para o país e para a cidade. Eu acredito que é importante para a economia do país voltar a crescer, como tem voltado bem timidamente, mas acho que ela tem que voltar a crescer. Presidente, eu me lembro muito bem que eu fiz a cobertura dos Direta Já ali na Praça Cívica, com mais de 150 mil pessoas que queriam o direito de votar. Hoje todo mundo quer o voto facultativo. Aonde que está o erro? Eu acho que não só o voto facultativo, mas a unificação das eleições era mais do que necessário, ou seja, nós, o Congresso colocar lá o mandato do Executivo por 5 anos consecutivos, você eleger, a população eleger do vereador até o presidente, e o voto facultativo, ele sair da sua casa aí e sair consciente daquele que seria o candidato dele, para não acontecer aquilo que a gente estava falando. Ele vota lá na onda, mas não sabe por que voltou. Teria muito mais valor. Ele seria um voto então muito mais consciente. Eu acho que a partir do momento que ele assistiu os programas, assistiu um debate e viu que aquilo lá, ele sairia convencido, né, e que não seria no meio do caminho, às vezes, um poder econômico que mudaria ele de opinião. Então, acho que ele votaria consciente, acho que isso aí consideravelmente ia dar um resultado mais positivo da escolha dos nossos representantes. Certo. Nós temos que fazer um intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos a conversar com o Dr. Tenício Trindade, ele que é presidente do SEASA e vereador por 2 mandatos,
e a gente continua conversando aqui com ele, falando sobre reforma política e falando também sobre eleições em Goiás, eleições no Brasil e principalmente insistindo nessa questão do eleitor, que abomina e para muitos quer até a ditadura de volta. Assuntos que a gente aborda logo depois do intervalo, no instante só. É só olhar e ver. O programa Goiás na Frente aparece cada vez mais. Os Credex de Goianésia, Morrinhos, Quirinópolis e Caldas Novas estão com as obras avançadas. O governo de Goiás também está construindo 39 colégios século XXI. Olha só, em Águas Lindas, o trabalho está bem adiantado. Também tem os hospitais de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e o de Uruaçu, que está 70% concluído. Programa Goiás na Frente é assim. Inovação que cuida das pessoas. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Bela Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Bela Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Ô Zé, quanto é que você cobra pra pintar minha casa? Porque é pra você, Juvenal. Eu cobro 5 mil e te entrego o serviço em 30 dias. Não, vamos fechar tudo pela metade. Você cobra metade do preço e me entrega na metade do tempo. Ok, Juvenal, tudo bem. Qual a metade da casa que você quer que eu pinta, de fora ou de dentro? Vou te bater uma real. Quem trabalha com a Real Cores não precisa pechinchar nunca. Aqui tem produtos Souvenir, Anjo, Wanda, Sher Williams, Leiner Tex. E a Real Cores faz manipulação de tintas automotivas com acerto de cor. Seu carro fica como original. E a Real Cores fica aqui, na Avenida T9, 3149, no Jardim América, em Goiânia, Goiás, ao lado do Correio. Fone 62 3088 2828. Venha tomar um cafezinho ou um suco com a gente e confira. Traga seu orçamento e cobrimos a oferta. É só falar com o Deusimar. Ô Zezinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pintor como meu pai ou humorista como o senhor. Só vai depender do meu corpo. Real Cores, a cor perfeita. O Rei do Salgado chegou e conquistou o público goiano, com a maior variedade de salgados que você já viu. Um produto produzido com a mais alta tecnologia, garantindo a mais alta qualidade, levando até a sua mesa o melhor sabor. A entrega é feita por veículos padronizados e que garantem a qualidade do produto até a sua mesa. Preço imbatível e qualidade indiscutível é com o Rei do Salgado.
Precisou? É só ligar 3941-7292. A realização do seu sonho passa por uma empresa de tradição, qualidade e responsabilidade. O Buffet Dom Mascavo realiza formaturas, casamentos, coffee break, café da manhã, 15 anos e eventos empresariais. Contamos com buffet móvel, equipe completa, oferecendo tudo o que seu evento precisa para se tornar um sucesso. E tem mais, você pode parcelar casamento ou aniversário de 15 anos em até 10 vezes no cartão ou no cheque. Buffet Dom Mascavo, o seu sonho realizado com sucesso. Fone 3229-0099. O programa Goiás na Frente já tomou conta do estado inteiro. Quer ver? A duplicação da GO 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás está sendo concluída. São 13 tegos que o governo do estado está construindo. Até o ano que vem, Goiás vai ter 30 institutos tecnológicos. O de Aparecida já está funcionando. E na habitação foram entregues 1.021 novas moradias. Olha só as de Pirenópolis. As casas são abastecidas com energia solar. Esse é o programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Volta com o Jornal Argumento, né? Recebendo com muita alegria aqui a visita do Dr. Tenício Trindade, que a gente está conversando sobre a questão política. Ele também que é presidente do SEASA e foi vereador por 2 mandatos. Antes nos bastidores do intervalo, a gente falava sobre a possibilidade de eleições em 2018. Aí, em plano nacional, mesmo que haja uma ação, ou como está havendo aí uma campanha contra o Lula, as pesquisas mostram o Lula na frente de todo mundo. A população está com pena do Lula ou a população mais carente reconhece que o Lula fez? Você falou certinho, a população mais carente, infelizmente, a população da região, principalmente no Nordeste do país, né, onde que tem um número de população C e D, reconhece e aplaude o ex-presidente Lula. Mas eu acho que a gente não pode se basear nisso aí. Eu acho que ele domina a pesquisa, mas eu acho que quando for para um embate, aí, com certeza ele não vai ter o apoio que ele teve, como teve do próprio PMDB, que na época ele teve. Eu não acredito que o PMDB caminhe com o PT. Então aí vem a questão partidária, da estrutura partidária. A postura do PMDB, ela era aquela postura do antigo PFL, de Marco Maciel, Aureliano Chaves, era o partido do governo, não era o partido que administrava, mas era o partido do governo. O PMDB, muito tempo fez isso. Não importa qual governo seja. Não. A gente não vou afirmar que não aconteça isso, que até porque política tudo acontece, sim, né? Mas eu acredito que até porque o atual presidente já tem mantido o seu apoio na Câmara com aval do PSDB, inclusive com conversas, aquilo que a gente acompanha através da imprensa, do PMDB a nível nacional, apoiar o candidato do PSDB para presidente. Então, tudo é possível aí, mas eu acho que esse caminho aí que não vai fluir e crescer a campanha do Lula em função dessa questão das alianças. Sobre esse assunto, só para a gente encerrar, o senhor fala sobre o apoio do PMDB. Michel Temer não tem um apoio total do PMDB, inclusive na votação sobre aquela denúncia apresentada pelo Procurador-Geral. O relator? Muitos deputados votaram a favor da continuidade. O PSDB diz que não faz parte do governo, não quer fazer parte do governo, mas quer fazer algo pelo país. Então, ou seja, a gente está num momento do Brasil onde se o Michel Temer acerta, as pessoas aplaudem e tentam ligar a figura a ele. Michel Temer erra, como já errou em várias situações, ele não é defendido por ninguém. Então, essa questão, o senhor acha que PSDB e principalmente PMDB, quem seria o nome hoje do PMDB para uma aventura aí de uma candidatura? Porque o último que a gente teve foi
o presidente do Senado, que morreu, agora me fala... Tancredo, não, o Quércia? Não, o Quércia não. Foi, presidente? Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, exatamente. Foi o último candidato do PMDB. De lá para cá... A presidência? A presidência. Não, foi o Quércia. Não. Que a dona Iris foi vice dele? Não, o Ulisses Guimarães, só o Ulisses Guimarães. Após o Ulisses Guimarães, tivemos o presidente, o ex-governador Aécio Quércia, falecido, com dona Iris sendo vice dele. Mas parou por aí, o PMDB a partir daí... Depois o PMDB só fez a parte da chapa majoritária. Garantindo assim poder, seria isso? E hoje? Hoje eu não vejo nenhum nome do PMDB a nível nacional para ter disputar. O que está se presidente, agora além... é o Ciro, o Bolsonaro, né? O Dória, o atual prefeito de São Paulo, e o Geraldo Alckmin, né? Pode surgir um nome totalmente que está fora? Não, tem aí Marina, né? Tem a Marina, mas, por exemplo, eu acredito... Mas a Marina, quando ela já... Não é que eu esteja dizendo que defendendo a candidatura de Marina, não. Só estou colocando os prováveis nomes. Eu acredito que aí, já vi algumas matérias aí, se a economia, né, se estabilizar, o Meirelles pode se candidatar também. Não sei em qual partido. Aí a indústria da fofoca é grande. Fala que o Moro também pode ser candidato, até eu. Seria um ótimo candidato. Não, muito pelo contrário. Eu prefiro muito mais acompanhar do que fazer parte da política. Agora, essa eleição para 2018... ela tem mostrado algumas, digamos assim, algumas fissuras dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, cláusula de barreira. O senhor acha que deve existir ou não? Eu acho que deve, até porque nós temos aí 35 partidos, acho que é muita mais coisa. 15 na fila. Mais 15 na fila, eu acho que tem que existir. Acho que algo tem que acontecer nessa reforma político quanto antes, e tenha que ser aprovado até, me parece que até dia 7 de outubro, né? Para ter valor legal para ser colocado por causa do vacácio leste, aquela vacância. Mas é uma outra reforma eleitoral, não é uma reforma política. Reforma política nós estamos padecendo há muito tempo, e quando se fala de reforma política, fala-se sobre a questão do voto do distritão. O senhor é a favor ou é contra? Olha, em partes, eu acho que o presidente da Câmara, ele sugeriu um exemplo, acho que da Alemanha, né? Alguma coisa fortalecendo o partido e fortalecendo as candidaturas, né? No nosso caso aqui, igual nós tivemos 5.157 votos, tem uma proporcionalidade lá que seria X% prevalecendo aquilo dos mais votados do partido e um X% lá do mais votado geral. Eu acho que tem que ter esse meio termo. Eu acho que o voto distrital é uma coisa que teria que acontecer também. O distrital ali, de você estar mais próximo do eleitor e o eleitor mais próximo de você. Tem situações, por exemplo, eu que fui candidato aqui por Goiânia, aqui já algumas vezes, eu moro no Jardim América hoje e trabalhar não só ali naquela região Jardim América, Nova Suíça, Bueno, né, e as proximidades ali, mas de me convidarem para reuniões lá na região noroeste. Isso na prática depois, isso não é bom nem para a cidade, nem para nós enquanto parlamentar. Então isso não é bom. Né? Aquilo que eu já havia dito, a unificação das eleições teria que ser mais do que necessário. Mas já foi dito que literalmente impossível essa unificação. Mas nós vamos ter que insistir, André. Acho que não dá para... Você está fazendo as eleições municipais como foi o ano passado e já discutindo 2018. Isso é péssimo para o país e dá uma instabilidade. O meio empresarial fala, não sei quem que vai ser o prefeito, daqui uns dias eu não sei quem que vai ser o presidente. Isso é ruim para o país. Eu acho que teria que se pensar em unificar essas eleições e o voto facultativo também. Agora, presidente, podemos falar que praticamente a cada semestre surgem demandas importantes, toma conta do noticiário, e a bola da vez agora é o famoso distritão. Essas mudanças, essas propostas,
existem meios e não deveria ser melhor discutidas com a população? Como poderia isso? Porque às vezes a pessoa, nós voltamos àquilo que falava no início do programa, a pessoa não tem, não sei, eu não sou contra, mas não sei o que é. Até para que se libertasse as pessoas dessa ignorância total política que na maioria dos casos existe. Acho que a participação através de audiências públicas com a população, tudo é válido, né? Só que é um tema tão complexo que a gente se fala em reforma nunca acontece, e eu acho que ela tem que ser tomada, né, embora e tem legitimidade todos os parlamentares que estão lá para representar a população. Poderia ter um referendo, poderia ter uma consulta popular. Né? Então, pelo menos, né? Mas eu acho que nós temos que tomar uma medida de mudar algo dentro do contexto da questão da lei. Mas o prevaleceria aquilo que muda se depois a população gosta ou não? Acho que só o dia a dia que vai saber se é bom ou não. Né? Nós estamos aí já com um sistema ultrapassado de muitos anos e acho que algo tem que ser feito, Paulo. Mas acho dentro do que está sendo proposto, os grandes caciques ainda continuarão sendo beneficiados e ainda perpetuando-se no poder, como o caso de vários políticos, como Sarney, como vários outros, mesmo com o distritão, ainda favorece os grandes caciques dos partidos. Na verdade, eu entendo que muitos deles estão legislando em causa própria, para se defender em função daquilo que nós estávamos falando anteriormente, da renovação. Então, toda a classe política ela está desgastada e formando essa questão do sistema de distritão, fortaleceriam essas figuras, né? Isso é ruim, por isso que eu falei que o sistema daquilo que o Rodrigo Maia propôs, de uma proposta, né, que você fortaleceria o partido e o candidato de uma forma e colocaria o candidato mais próximo da sua região. Então, acho que esse modelo que poderia ser de outra forma. Mas nós temos que ter alternativas. Presidente, vamos voltar um pouco na história. 2013, a população ela foi às ruas, sem pauta, mas o primeiro protesto que nós tivemos, depois da era Collor, esse pessoal todo, o primeiro protesto que nós tivemos, as pessoas foram às ruas por causa de 20 centavos da passagem do ônibus. De lá para cá, houve por parte da sociedade, aumentou a aversão à classe política. Qual a lição que o senhor, na condição de político, tirou daqueles movimentos que nós tivemos em 2013? A lição de nós, enquanto agentes públicos, né, os políticos, escutar mais a população, que muitas das vezes as decisões são tomadas, Paulo, de uma maneira meio que centralizada, sem debater, que é aquilo que você está falando da reforma aí. Então, essa lição de mostrar que nós temos, enquanto agentes públicos, ter a responsabilidade dos seus atos enquanto gestores, de tomar mais cuidado, porque a população ela está atenta a tudo aquilo que ocorre. Esse aumento dos 20 centavos, onde que se desencadeou, inclusive com a queda da presidente Dilma, né, provou que ninguém está concordando com tudo aquilo que é colocado para eles. Então, isso aí é essa lição da gente ter mais responsabilidade das nossas atitudes. Mas o senhor vê clima hoje para a volta às ruas da população, presidente? Daquela forma, principalmente, com alijamento total, inclusive de partidos, de bandeiras de partidos políticos? Olha, pelo que ocorreu dentro daquela votação lá, né, da retirada de aceitar ou não a denúncia contra o Temer, provou que deu uma esfriada. A população deu uma esfriada com relação a essas manifestações. Podemos afirmar que foi muito pior do que o aumento de 20 centavos à época, é isso? Muito, muito pior, sem dúvida. Acho que aquilo que provou e constatou contra o Temer é muito pior, mas aquilo é ao mesmo tempo, você está sendo contraditório, mas para a economia do país, acho que é bom finalizar esse governo e iniciar, porque seria trocar 6 por meia dúzia. Vamos falar um pouco sobre essa questão da Operação Lava Jato, que a gente começou falando sobre isso, né? Para quem que vai ser entregue o país, já que a grande maioria das pessoas que estão na vida pública hoje, como eu já disse, estão na fila do Supremo Tribunal Federal.
Se houver uma, digamos assim, se passar a limpo o Brasil, para quem que vamos entregar esse país? Porque cada pessoa que surge, logo depois surge um escândalo a respeito dessa pessoa. É uma política que já vem aí desde o descobrimento do Brasil. Mas o senhor acha que é possível a gente passar o Brasil a limpo e mudar o Brasil? Ô André, eu sou uma pessoa muito otimista na minha vida. Eu acredito, a nossa história nos condena. Diferentemente dos Estados Unidos, que foi um país para ser colonizado. Nós fomos um país, na época do seu descobrimento, pessoas que vieram aqui para levar nossas riquezas e um país para ser explorado. Então, acho que é só o tempo que vai dizer isso aí, e é minha expectativa que tenha um país mais justo, que o próximo presidente lute pelas classes mais oprimidas, trabalhar para uma desconcentração de renda, onde se concentra a maior parte da renda numa minoria, e favoreça aquele que necessita. Hoje, um exemplo claro aí, onde nós estamos, na Ceasa lá, são pessoas que sofrem para produzir e abastecer o alimento, no hortifruti, na mesa de cada brasileiro. Isso não é só aqui em Goiás, é no Brasil todo. Então, essas pessoas têm que diminuir o sofrimento. E daqueles que não têm a oportunidade de não ter nada na sua mesa, na sua geladeira. Então, eu acredito, sou muito otimista, eu acredito no povo brasileiro, eu acredito na vida pública, tem pessoas sérias, porque se não tivesse ninguém que prestasse, Paulo, eu não teria coragem de estar aqui. Existem bons políticos, políticos corretos, que a gente pode falar, mas o grande problema é o quê? Aquilo que é feito de forma mal feita, ou até mesmo contra o cidadão, tem uma mídia muito maior do que um político que trabalha correto. Isso aí é a obrigação do político. Agora, errar, aí tem essa super dimensão que a mídia dá, e o cidadão, sem saber, acaba embarcando. Foi aquilo que a gente estava até conversando um pouquinho. A mídia negativa, ela flui muito mais do que as ações positivas, eu me lembro, acho que uma das primeiras eleições fizeram um texto para mim gravar o programa eleitoral a favor da ética e da moral. Eu falei, não, isso é obrigação de todo e qualquer cidadão, ser ético, ser moral, Então, acho que não tenho que falar isso, Isso é obrigação de todo e qualquer cidadão, não é virtude, ser político ou não, Então, eu acredito que nós teremos essa responsabilidade de escolher uma pessoa que defenda esse país, que seja uma pessoa que respeite o dinheiro público. O senhor é candidato nas próximas eleições? Nós estamos como pré-candidato, pelo Solidariedade, Nós temos o deputado Lucas Virgílio, o deputado federal, o presidente metropolitano do nosso partido, o presidente estadual, o ex-deputado federal Armando Virgílio, e nós estamos trabalhando para que de fato a gente possa construir esse projeto. E só o tempo vai dirá isso aí, mas aguardar também essa reforma política, de que forma que ela vai ser. O senhor acredita mesmo que haverá essa reforma política? Porque sempre quando acontece alguma coisa no Brasil, fala-se de reforma política. Essa questão do Temer, aí fala de reforma política. Dilma, reforma política. Fernando Henrique, reforma política. Sempre se fala em reforma política, mas na prática ela nunca acontece. O senhor acredita, desculpe a redundância, mas dá para acreditar que haverá essa reforma? André, ela passou muito apertada na comissão, foi uma diferença muito pequena, Sim. Na hora que vai para plenário, tudo pode acontecer, mas eu torço para que aconteça algo, mas que seja dar uma condição de igualdade para todos disputarem, Essa questão de financiamento público de campanha. Esse fundo partidário de mais de 3 bilhões de reais. Hoje tem uma matéria de tirar, isso aí não estava sabendo de onde tiraria. E aí estava uma proposta hoje no jornal de hoje, dizendo tirar isso aí dos cargos, um percentual dos cargos comissionados, eu não sei se é a nível federal, estadual, todas as instâncias, Pode ser uma alternativa, porque é hipocrisia falar que não se gasta dinheiro em campanha. Então, acho que tem que ter uma maior fiscalização pelo TRE, pelo Ministério Público,
mas uma coisa que seja legal e sem caixa 2. Muitos aí fazem ainda, e eu acho que o dinheiro tem que ser respeitado e o cidadão tem que ser respeitado. O Marcelo Odebrecht, ele fez uma afirmação durante a delação premiada. Ele disse que político nenhum foi eleito no Brasil sem o caixa 2. Isso é relativo, acho que generalizar nós não podemos. A gente pode falar que não pode afirmar, mas que boa parte utiliza. Nossas contas foram aprovadas, nossa especificamente, eu posso falar da minha, né? Sim. E tudo aquilo que foi gasto foi com caixa oficial. Então, mas ele não está errado, não. Boa parte a gente vê que na prática aí se utiliza de outra forma. Os nossos deputados que votaram sobre a questão da denúncia de Michel Temer, bem um tanto quanto divididos, será que eles vão faturar isso na próxima eleição? Ou pouco ou nada representa, sendo que o poder aquisitivo se sobrepõe a qualquer outro tipo de coisa que o candidato tenha feito? Você fala o desgaste político, né? Não, o desgaste político eles vão colher, isso aí sem dúvida, e principalmente aquilo que nós conversamos. Logo que quando foi feita a votação, já estavam em todas as redes sociais os deputados que foram contrários à denúncia contra o Michel Temer. Então isso reflete automaticamente nas urnas. Mas poucas pessoas sabem quem são os deputados que votaram contra, e nós temos ainda um ano para a eleição. Mas quando chegar um ano, André, com certeza vão jogar nas redes sociais novamente, e aí isso vai ter seu peso. Isso acontece, né? Agora, o senhor falou num nível de evolução da política. E aí não tem um contrassenso? Ou seja, a gente ter um nível mais elevado quando a gente for buscar na eleição deputados que votaram a favor da continuidade de Temer. Não é uma outra forma também de denegrir a imagem do candidato e não deixar espaço para projetos e propostas? Não é voltar aquela coisa, mostrar o passado equivocado, como toda eleição faz? Eu não captei bem a sua pergunta. Não, o senhor disse que em 2018 o senhor torce por uma eleição de alto nível, que não haja tanto ataque. Mas isso não... Agora, quando fala-se que vai se lembrar o nome de quem votou a favor, aí voltamos à velha política. Não, mas isso é em função das redes sociais, né? A velha política, mas na verdade eles estão, quem coloca isso nas redes sociais está colocando um fato que ocorreu. Aí cabe a cada um. Nas minhas eleições, por exemplo, eu fui o relator do reajuste do IPTU. Aquilo que eu falei. Você pagou por isso? Eu paguei por isso. E achava ótimo quando as pessoas em reunião falam, olha, vou perguntar para o senhor, mas isso não importa, não? Falei, o quê? Falei, por que você não foi favorável ao IPTU? Falei assim, pelo contrário, você está me dando a oportunidade de justificar aquele pré-julgamento que você tem na minha pessoa enquanto parlamentar. Então eu explicava, teve reuniões de ter quase 100 pessoas, e as pessoas, eu provava para eles que a cidade depende disso, e o problema não é aquele reajuste, o problema é a situação que o país passa, né, que as pessoas estão desempregadas sem condição de pagar aquele imposto. Mas a cidade ela tem que sobreviver. E dei o exemplo claro de várias situações da questão do benefício, que é aquilo que a pessoa quer receber na porta da sua casa, de coleta de lixo, de varrição. Não, e pelo que eu acompanhei, o senhor tentou promover uma justiça fiscal e também dentro de uma justiça social. O projeto era esse. Não, o projeto, ele aumentou para 60% da pessoa da classe pobre. Sim. Ele não teve reajuste, ele teve só a correção de inflação. E veio para a grande maioria quem tem dinheiro. E as pessoas, mesmo aquilo que eu te falei, que você deu o exemplo da reforma trabalhista, que as pessoas contra, mas não sabem por que foi, assim foi a questão desse reajuste. Né? Quando você ia para a região noroeste, onde que ninguém teve esse reajuste, julgava que é contra. Mas por quê? Mas quando me perguntavam, aí eles faziam aquele pré-julgamento e perguntavam e esclarecia. Porque é muito simples você ser vereador e votar só aquilo que é interessante à opinião pública. Mas você tem que ter a coragem de votar e pensar na cidade e na coletividade. Porque quando você faz
uma votação polêmica, muitas das vezes afeta a pessoa individualmente, mas você não pode votar, você tem que pensar numa coletiva. O senhor foi, assim, na minha opinião, o relator do projeto, foi muito correto, equilibrado, porém havia uma campanha patrocinada para que não aceitasse. O senhor falou da Câmara Municipal. Além disso, qual o legado que o senhor, claro que provavelmente o senhor deve voltar à Câmara, mas o legado desses 2 mandatos que o senhor deixa na Câmara, quais foram os projetos principais? Nós tivemos alguns projetos lá, assim, na verdade a Câmara tem muito projeto sem muita relevância, mas nós tivemos projetos lá beneficiando a Guarda Municipal, tivemos projetos lá para beneficiar com relação à questão tributária dos corretores de seguros, né, porque acho que aquilo que você consegue, né, para beneficiar um determinado segmento é importante, e vários outros projetos lá que não vem em memória aqui agora. Mas essa questão que a gente estava dizendo, André, no dia da audiência pública, todo mundo falou, perguntei para todos que estavam participando, Paulo, da audiência pública. Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês. Vocês acham que em sã consciência eu queria estar aqui relatando um projeto desse como político e sobrevivo de votos? Não, pois é, alguém tem que ter a coragem de pensar na cidade. Sim. Então, a minha responsabilidade enquanto parlamentar, enquanto tive a oportunidade de ser por 2 mandatos como vereador dessa cidade. A gente tem que pensar na coletividade, não tem. E aquele projeto, ele fez justiça, tirou de quem tem mais. Porém, o discurso que agrada é o populista, de esquerda, que na realidade é um discurso vazio, populista, é contra por ser contra, é a favor por ser a favor, mas não tem meios nem métodos de provar sobre isso. Agora temos meios, métodos e responsabilidade de pensar na cidade. Exato. Temos mais 1 minuto de programa. A administração Iris Rezende Machado nesses 7 meses, o que o senhor tem achado? Olha, o prefeito Iris, ele tem sua história que tem que ser respeitada, né? Ele faz os seus ajustes necessários, ele é muito centralizador e eu acho que o prefeito ele tem que ter sua conduta da forma como ele tem. Eu só tenho que torcer para que de fato ele possa fazer a administração, até porque eu moro nessa cidade, né? E mesmo que não morasse, né, torceria para fazer uma boa gestão, tem seus conhecimentos e fazer os ajustes necessários aí na sua equipe. É o melhor governo da vida do Iris? Ainda a gente não pode dizer isso, né? Nós temos aí mais de 3 anos aí à frente pela administração dele, não vamos ter essa resposta mais lá no último ano do seu governo, né? Ok, doutor Tenício Trindade, presidente do SEASA, aqui de Goiás, né? Vereador por 2 legislaturas seguidas. Agradecemos muito, o senhor que é do Partido da Solidariedade, agradecemos muito pela gentileza de ter atendido o nosso convite, ter vindo até aqui falarmos sobre essa questão que é importante, porque eu sempre digo, nunca pode se mudar a política, tem que se mudar os políticos para fazerem a política correta, e o senhor é uma pessoa que faz isso. Agradeço muito pela presença. Obrigado, André, obrigado a todos que nos acompanharam nesse programa, obrigado, Paulo Molim, e que nós estamos lá à frente da SEASA fazendo um trabalho, buscando, né, ofertar, dando condições de baixar o custo operacional da SEASA para que de fato chegue até a mesa de todo e qualquer brasileiro um preço mais acessível. Faltou abordarmos esse assunto, mas pelo conhecimento político do senhor optamos, mas num outro momento falaremos sobre isso, inclusive sobre estradas, sobre a forma que poderiam baixar mais o preço dos produtos. Já fica uma entrevista marcada aí para quando o senhor puder vir. Obrigado. Paulo Rolim, obrigado pela presença. Muito obrigado, André Marques, obrigado ao presidente Denício Trindade, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que a paz e o bem esteja com vocês. Ok, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.
É só olhar e ver. O programa Goiás na Frente aparece cada vez mais. Os CREDECs de Goianésia, Morrinhos, Quirinópolis e Caldas Novas estão com as obras avançadas. O governo de Goiás também está construindo 39 colégios século XXI. Olha só, em Águas Lindas, o trabalho está bem adiantado. Também tem os hospitais de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e o de Uruaçu, que está 70% concluído. Programa Goiás na Frente é assim, inovação que cuida das pessoas.